Sabe quando alguém diz que a vida sempre foi difícil, que sofrer faz parte de estar vivo? Pode até parecer frase pronta, mas, olhando para a história da humanidade, dá para dizer que isso é muito mais real do que a gente imagina. A dor sempre esteve ali, desde o começo. Mas o mais curioso é que nós, humanos, não só sofremos, a gente parece ter encontrado formas novas e criativas de sofrer. E não estou falando só da gente que vive hoje, com contas para pagar e dor nas costas. Estou falando de todos os humanos que já existiram, porque antes de nós, muita gente parecida com a gente andou por esse planeta. E todos eles morreram. Todos, menos um grupo. Nós. Ao longo dos últimos quase 3 milhões de anos, existiram várias espécies humanas diferentes. Algumas muito parecidas com a gente, outras nem tanto. E quando a gente começa a olhar para como essas pessoas morreram, percebe que algumas dessas mortes são tão absurdas, tão injustas e tão violentas que simplesmente não poderiam acontecer hoje. Não porque somos melhores, mas porque o mundo mudou. E alguns perigos simplesmente deixaram de existir. Quero começar te contando uma história que parece simples, mas é pesada. Ela começa com um crânio. À primeira vista, ele não chama tanta atenção. Tem formato parecido com o nosso. Olhos, mandíbula, tudo no lugar. Mas esse crânio não é de um humano moderno. Ele pertenceu a um Homo heidelbergensis, um tipo de humano que viveu há centenas de milhares de anos. Esse crânio foi encontrado em uma caverna na Espanha, em um lugar chamado Cima de los Huesos, traduzindo Poço dos Ossos. E havia algo muito estranho nele. 2 buracos na cabeça. 2, quase iguais, no mesmo ângulo. Os cientistas pensaram primeiro, será que ele caiu? Afinal, cavernas são perigosas, escorregadias, cheias de pedras. Mas logo perceberam que isso não fazia sentido. Uma queda não causa 2 ferimentos idênticos. Nenhum animal conhecido daquela época faria aquilo. A resposta era simples e assustadora. Outro humano fez isso. As marcas batiam exatamente com golpes de ferramentas de pedra, algo como um machado primitivo. Alguém bateu uma vez e depois bateu de novo. Esse indivíduo é, até hoje, considerado a vítima de assassinato mais antiga já encontrada. Isso aconteceu há cerca de 430 mil anos. Antes de cidades, antes de leis, antes de qualquer ideia de sociedade organizada. A violência já estava lá. E o mais curioso é que ele não estava sozinho. Na mesma caverna, havia restos de muitas outras pessoas. Algumas morreram naturalmente, outras talvez não. Os pesquisadores acreditam que aquele lugar pode ter sido um dos primeiros espaços onde os humanos colocavam seus mortos. Não importa como morreram, todos iam parar ali. No caso desse cara, provavelmente morreu por uma briga, por comida, por território, ou por algo tão bobo quanto um desentendimento. Não foi uma boa morte, mas, estranhamente, ainda não foi a pior. Agora imagina um mundo completamente diferente, sem cidades, sem casas, sem nada que a gente conhece. Só pântanos, calor, lama e predadores por todos os lados. Nesse mundo viveu um pequeno humano conhecido como OH7, da espécie Homo habilis. Eles eram bem pequenos, cerca de 1,20 m de altura. Hoje, isso parece pouco. Naquela época, era um problema enorme. Em algum momento, OH7 foi até a água para beber. Algo que todos os animais fazem. Mas ele encontrou a pior coisa possível. Um crocodilo gigante, não um crocodilo comum. Mas o maior crocodilo verdadeiro que já existiu. Crocodilus thorbjarnarssoni, mais de 7 metros, pesando mais de 2 toneladas. Um verdadeiro monstro. O ataque foi rápido. O crocodilo ficou escondido e atacou de surpresa. OH7 tentou fugir, tentou se virar. Não deu tempo. O crocodilo mordeu a perna dele e arrancou um pedaço inteiro.
parte da perna simplesmente sumiu. Mesmo que ele não tivesse morrido na hora, naquele ambiente isso era o fim. Mas a história fica ainda pior. Existem marcas no crânio que indicam que outro animal atacou depois. Um grande felino. Algo do tamanho de um leopardo. As marcas estão atrás da cabeça. Ou seja, enquanto ele tentava lidar com o crocodilo, ficou de costas. O felino aproveitou. As duas lesões não mostram sinal de cicatrização. Isso quer dizer que tudo aconteceu praticamente ao mesmo tempo. É possível que o crocodilo tenha atacado primeiro e o felino só tenha se aproveitado depois. Mas alguns cientistas acham que foi um ataque em sequência. 2 predadores, ao mesmo tempo. Uma morte que simplesmente não existe mais hoje. E, sinceramente, ainda bem. Mas nem toda morte horrível envolve dentes, garras ou violência direta. Algumas são lentas, silenciosas e muito mais cruéis. Agora pensa nisso. Morrer. Por comer. O esqueleto conhecido como KNMER 1808 pertenceu a uma mulher da espécie Homo erectus, que viveu há cerca de 1,7 milhão de anos. Quando os cientistas encontraram seus ossos, perceberam algo estranho. Os ossos estavam deformados, com sinais de crescimento anormal e muito desgaste, mas não havia ferimentos. A causa da morte? Vitamina A. Sim, vitamina. Ela é essencial para o corpo, mas em excesso vira veneno. Hoje a gente sabe disso. Naquela época ninguém fazia ideia. Os sintomas são horríveis: dor constante, fraqueza, problemas nos ossos, queda de cabelo, dores de cabeça. E os ossos dessa mulher mostram que ela sofreu por muito tempo. Provavelmente comia muito fígado de animais carnívoros. Esse órgão guarda quantidades enormes de vitamina A. Ela não estava fazendo nada errado, só não tinha como saber. Morreu aos poucos, com dor, sem entender por quê. Agora vamos voltar ainda mais no tempo. Imagine ser criança, em um mundo onde o perigo vinha do céu. O menino de Taung viveu há quase 3 milhões de anos. Seu crânio foi encontrado com marcas terríveis, buracos nos olhos, arranhões profundos na cabeça. Essas marcas são iguais às vistas hoje em macacos atacados por águias grandes. A ideia mais aceita é simples e assustadora. Uma ave gigante atacou a criança, cravou as garras nos olhos. Provavelmente matou rápido, mas só o crânio foi encontrado, nenhum outro osso. Acredita-se que a ave levou o corpo embora para se alimentar, e o crânio acabou se soltando e caindo dentro de uma caverna. Ali ficou, por milhões de anos. Depois dessa história, fica difícil olhar para o céu do mesmo jeito. Agora, pensa em algo que ainda hoje assusta muita gente: afogamento. Para alguns pesquisadores, esse pode ter sido o destino final dos últimos Homo erectus que viveram na Ásia. Em Java, na Indonésia, vários esqueletos foram encontrados juntos. Todos adultos, todos no mesmo lugar, sem sinais de doença, sem ferimentos. Tudo indica que morreram ao mesmo tempo. Talvez uma grande enchente, talvez uma avalanche de lama causada por um vulcão. Seja como for, pode ter sido o fim de uma espécie inteira. E antes de terminar, um lembrete importante. Houve um tempo em que nós não éramos o animal mais perigoso do ambiente. Na China pré-histórica, quem mandava eram as hienas gigantes, chamadas Pachicrocuta. Eram enormes, fortes, com mordidas capazes de esmagar ossos humanos. Muitos fósseis mostram que humanos foram devorados vivos. Eles não caçavam as hienas caçavam eles. E para fechar, uma morte simples e justamente por isso assustadora. O menino de Turkana morreu ainda criança, não por predador, não por violência, por uma infecção no dente. Hoje isso se resolve fácil. Naquela época, era o fim. A infecção se espalhou pelo corpo. Ele ficou fraco, caiu em uma área alagada e morreu ali. Ainda bem que hoje existem os dentistas. Imagine você morrer apenas por um dente infeccionado. É de cair o queixo, né não? A história da humanidade não é bonita, não é limpa,
não é justa. É uma história de sobrevivência. E se você está ouvindo isso agora, é porque, de alguma forma, seus ancestrais conseguiram passar por tudo isso. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e lembra sempre, a vida hoje é difícil, mas já foi muito, muito pior. Até a próxima.